Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Serva, a todos que nos acompanham nas redes sociais. Meu nome é Rafael e hoje eu vim falar com vocês de um tema bem interessante. Eu gosto muito da apometria, é uma ferramenta que para nós é um presente. E o nosso tema de hoje é sobre apometria e entidades e importância para os nossos dias atuais, tá? Então, eu já tinha feito uma palestra, acho que algum tempinho atrás, né? Acho que tem mais de um ano que eu fiz essa palestra falando sobre apometria. Só para recapitular, para ficar um pouco mais fácil para a gente acompanhar a linha de raciocínio. Então, a apometria, ela é uma ferramenta terapêutica e espiritual. Ela também trabalha a questão energética, a questão física, emocional e mental, mas ela é uma ferramenta espiritual, tá? Na época de Atlântida, bem lá atrás mesmo, era uma prática utilizada, tá, pelos Atlantes antes da queda de Atlântida. E então existiam-se os templos, né, os templos onde existiam os sacerdotes, né, os magos, né, que faziam as práticas ritualísticas, as práticas espirituais, e a apometria era uma das práticas espirituais que eram utilizadas lá. Com a queda de Atlântida, essa prática ela foi banida e foi proibida pela própria espiritualidade por conta da queda da consciência dos seres que existiam, que foram corrompidos. E aí a gente só pôde acessar essa ferramenta novamente com o professor Lacerda, tá? Ele foi um médico lá do Rio Grande do Sul, eu acho que foi em 1970, 80, foi mais ou menos nessa faixa, entre 70 e 80, 90, uma coisa assim. E aí o que acontece? O professor Lacerda, ele trabalhava com pessoas com transtorno mental, tá? E aí o que acontece? Ele teve acesso a uma ferramenta eu acho que ele era um colombiano, argentino, uma coisa assim, em que se utilizava, que a gente utiliza ainda hoje, que era o pulso, né, que a gente ainda utiliza o pulso dentro da apometria. E aí ele trouxe essa ferramenta e ele usou a esposa dele como cobaia. E aí ele percebeu que a esposa dele se sentia bem, ela não tinha queixa, se sentia muito melhor depois que se submetia a essa prática, e ele foi lá utilizar os pacientes dele. E ele percebia que se diminuía os transtornos mentais dos pacientes, inclusive quando esses pacientes entravam em surto, tá? Com isso eu vou fazer um adendo que eu acho também muito importante a gente falar aqui, que nem todo processo de transtorno mental ele é espiritual, tá? Não quer dizer que às vezes a pessoa está num processo depressivo, que ela está com um carrego, que ela está com encosto, que ela está com problema espiritual. Porém, um problema espiritual pode levar a pessoa a um processo depressivo, tá certo? Então a gente precisa ter esse cuidado, senão a gente começa a falar coisas que são inverdades, tá certo? Mas neste caso com o professor Lacerda, ele percebeu que a ferramenta melhorava os transtornos, inclusive as crises de agressividade, de surto psicótico, neurótico e afins, tá? E aí o professor Lacerda, ele foi desenvolvendo melhor a apometria, tá? Então a apometria, ela foi uma ferramenta que começou lá em Atlântida, voltou com o professor Lacerda e se desenvolveu com ele. Nós temos hoje algumas pessoas que trabalharam com o professor Lacerda e deram continuidade ao seu trabalho.
A gente viu que a ferramenta ela se deu muito bem dentro dos centros espíritas. Não todos, mas alguns que se abriram para a ferramenta, tá? Então a gente vai ver que alguns centros espíritas, eles oferecem esse trabalho, tá? E eles fazem um trabalho junto com os médios, se fazem uma corrente de médios para poder fazer esse atendimento, tá certo? O que que nós utilizamos? Nós utilizamos comandos e nós utilizamos a cadência de pulsos. O que que é a cadência de pulsos? É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para quê? Para potencializar aquilo que eu estou comandando. Vou dar um exemplo aqui, mas podem ficar preocupados que não vai fazer nada não. Mas suponhamos que eu estou fazendo a abertura do campo, né? E estou desdobrando este campo, eu estou desdobrando os corpos, eu estou ancorando as equipes espirituais. Então, ancorando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é mais interessante é que, assim, eu não sei, a Ana que vai saber, mas, assim, a gente sente uma coisa diferente que não dá para explicar. E quando a gente termina uma apometria, não é que a gente fica sugado, mas a gente doa parte da nossa energia para que o trabalho aconteça, tá? Então é muito interessante essa cadência de pulso porque ela é bem importante no trabalho e acontece, tá certo? Então qual que é basicamente a estrutura de uma apometria? Então uma pessoa, um grupo, um local, tá? Porque a gente pode fazer uma apometria para uma pessoa, um grupo de pessoas, para uma casa, para um ambiente de trabalho, para um animal, tá certo? E se tratando de pessoas, a gente pode fazer para qualquer tipo de queixa. Então a pessoa está com uma queixa de financeiro, de emocional, de trabalho, de doença, de problema em casa, tá certo? Afins, tá? E aí o que acontece? A gente faz uma introdução que é o ancoramento da egrégora, da equipe espiritual para sustentar esse trabalho. Por que que é importante a gente sustentar essa egrégora para o trabalho acontecer? Porque são eles que vão dar sustentação no trabalho e vão lá aonde é o foco do problema ou da questão da pessoa. O que que seria essa egrégora? É o grupo espiritual. São literalmente as entidades. Então elas são super importantes para o trabalho. E dependendo do trabalho, a gente vai ancorar uma egrégora, a gente vai ancorar entidades diferentes. Todas as entidades, elas são importantíssimas, tá? Não existem entidades mais ou melhores do que a outra. Só que o que que a gente percebe? Entidades que trabalham numa frequência mais sutil, né, numa energia mais fina. Vou falar mais alta para vocês entenderem. E tem entidades que vão trabalhar numa frequência mais baixa, tá? Mas não quer dizer que eles são seres inferiores, mas são seres que vão lá numa realidade mais umbralina para fazer o resgate, para fazer a limpeza, para desmanchar, tá certo? Porque a gente não vai pedir para um ser de luz ir lá no umbral e fazer o que precisa ser feito. E é isso que se vende muito. A gente precisa ter essa consciência do que realmente acontece para a gente saber o que realmente acontece e não falar bobagem, tá certo? Então, assim, a gente não vai chamar São Miguel Arcanjo com a espada dele para ir lá desmanchar um trabalho que foi feito, tá certo? E acontece muito nos centros espíritas e nas religiões, explanando esse tipo de coisa, isso é uma inverdade, tá certo? Mas eu ainda vou chegar lá. Então a gente faz um ancoramento
estrutura os campos energéticos, faz uma blindagem energética, faz uma proteção para que não haja interferência de seres, porque é assim, gente, a apometria não é para fracos, nem para quem é apômetra, nem para quem vai receber, principalmente para quem vai receber. Para quem vai receber, olha, é uma luta, é uma labuta. Desde a hora que a pessoa escolhe receber até a hora que ela vai receber. Da catarse, alguma coisa acontece para que ela não receba, depois pode acontecer da pessoa sentir muito forte a apometria, então acontece de tudo. Mas ela é uma ferramenta espiritual. E existem seres que não querem que aquela pessoa seja curada, que ela receba aquele tratamento. Então vai acontecer mil e uma coisas, tá? Mas isso é comum, não é normal, mas é comum de acontecer, então a gente já está acostumado. Então a gente faz toda essa estruturação para que o trabalho aconteça, ancoramos as egrégoras dessas entidades, tá? Literalmente nós fazemos invocação. Qual que é a diferença de invocação para evocação? Invocação, eu estou invocando, eu estou chamando seres para dentro de um campo, seja o meu campo, a minha aura, ou para um campo formado estruturado. É literalmente a entidade, o ser, se fazer presente naquele campo. Ela entra e fica ali. Uma evocação, eu chamo a entidade, mas ela fica do lado de fora do campo. Tá certo? Tem trabalhos espirituais de invocação e trabalhos espirituais de evocação, tá? Uma é melhor do que a outra? Não, só que uma é mais intensa do que a outra, porque quando a entidade está dentro do seu campo, você sente mais, tá? Mas tem trabalhos espirituais que a entidade precisa ficar do lado de fora do campo, porque é melhor de tratar, é mais viável para aquele trabalho, certo? Mas na apometria é literalmente invocação. E aí dentro dos centros espíritas é muito legal e é muito interessante, gente, assim, se vocês tiverem oportunidade de receber a apometria, recebam, tá? Eu sou suspeito para falar, tanto que eu já recebi antes de ser apômetra e depois eu tive a oportunidade de fazer o curso de apometria, ser apômetra e poder atender. Hoje eu não atendo mais como terapeuta, mas eu já tive oportunidades e assim, é uma ferramenta maravilhosa e a gente tem que aproveitar. E aí o que acontece? Nos centros espíritas, como existe essa corrente mediúnica dos médios, então assim, o trabalho é maravilhoso, o trabalho é muito lindo, porque existe a manifestação mediúnica de entidades, tá certo? Seja por visualização, seja por audição, ou seja por algum espírito que se manifeste ali e ele literalmente se comunica. Existe essa possibilidade da comunicação. E aí essa entidade ela vai falar o que precisa, o que se requer, e aí essa entidade ela é encaminhada para tratamento, ela é acolhida, ela é recebida, ela é conduzida para onde precisa ser encaminhada. Outra coisa importante dentro da apometria é que junto com essas entidades, com esses seres, a gente ancora plataformas, colônias espirituais para auxiliar esse trabalho. Então a gente pode ancorar arcturianos, pleiadianos, sirianos, andromedanos para trabalhar corpos mais sutis, para trabalhar com câmaras etéricas de cura, tá? Com os corpos mais sutis. A gente pode trabalhar com dragões, eu já trabalhei com dragões, já trabalhei com seres intraterrenos, já trabalhei com plataformas por exemplo, no meu caso, que é a apometria de ancoragem, a gente tem uma plataforma específica para encaminhar seres que precisam ser tratados e precisam
receber tratamentos de cura, de consciência e de orientação. Bem interessante. Colônia para tratamentos de bichinhos, de animais, tá? A gente também encaminha espíritos que precisam receber esse tratamento, que é a colônia São Francisco de Assis. A gente ancora Exus tronados e pombogiras tronadas, tá? Para fazer esse resgate, para fazer resgate lá nos meios umbralinos, para fazer resgate quando às vezes a pessoa ou algum antepassado tem alguma história de aborto e esse bebezinho abortado fica preso lá no umbral, tá? Então a gente não vai chamar uma pombogira, não vai chamar um Exu, né? Vamos falar assim, adulto. A gente vai chamar um Exu mirim, que tem mais afinidade com aquele bebezinho, com aquela criança que às vezes também morreu, e é ele que consegue chegar lá e retirar e conduzir. Ai, Rafael, mas Exu e pombogira, não sei o que tem, gente. Vamos começar a desconstruir, tá? Ela é uma entidade que trabalha, e assim, trabalha muito bem para desmanchar. Às vezes, em outras realidades, em outras vidas, a gente trabalhou com magia, a gente trabalhou com feitiço, a gente pediu para fazer alguma coisa, ou nessa realidade alguém fez alguma coisa, algum tipo de magia, seja até mesmo de forma pensamento. Quem vai lá desmanchar não é arcturiano, não é pleiadiano, não é siriano, não é a fofura lá, tá certo? É literalmente eles, porque são eles que são capazes e têm a ossada para desmanchar elementais magísticos. O que são elementais magísticos? Cachaça, para ir lá na encruzilhada, para ir lá no cruzeiro, para ir lá numa cova, para ir lá, afins. Na beira do rio, na mata, tem um monte de pontos de força, tá? Na porta de um cabaré, né? Então, assim, depende do que foi utilizado. Animais, aí esses animais são conduzidos para colônias porque foram sacrificados, tá certo? Então, assim, gente, Exu e Pombogira são maravilhosos e a gente utiliza na apometria. Para limpar a pessoa, para limpar o ambiente, tá certo? Nós precisamos deles, eles são extremamente importantes. Temos os caboclos para fazer a defumação, então assim, teve uma época que eu ajudava aqui na apometria, era na sexta-feira eu participava. Era interessante, era maravilhoso, gente, quando a gente estava lá no trabalho, e assim, eu conseguia ver, porque a gente se desdobrava para chegar na casa das pessoas, e literalmente eu vi os caboclos entrando e fazendo a defumação dentro da casa. É maravilhoso. Eles usam ervas para poder fazer esse trabalho de defumação, para fazer até mesmo banho energético naquele local, né? Para fazer batimento com ervas na casa. Então a gente via, quem consegue ver essas entidades entrando, né? Nós temos marinheiros, mas marinheiros não são muito comuns. Mas Exus, pombogiras, caboclos, pretos velhos também a gente utiliza dentro da apometria, tá? Também para fazer defumação, para fazer trabalhos com ancestrais, são também extremamente importantes. Se eu lembrar aqui, eu vou falando para vocês. E aí nós temos essas manifestações mediúnicas, o trabalho é feito, depois é feito o encerramento, que é o fechamento do campo, fechamento do trabalho, é possível ver se ainda tem alguma coisa, se precisa fazer alinhamento de chakras, se ainda tem algum campo vibracional que precisa ser trabalhado, se aquela pessoa precisa fazer mais de uma sessão, então é bem interessante. Qual que é o trabalho feito no centro espírita para uma pessoa que é terapeuta e trabalha com apometria? O trabalho ele acontece igualmente com a mesma eficácia. Com o terapeuta não existe manifestação mediúnica, tá?
Então, a gente tem um trabalho com radiestesia. Então, a gente tem umas pranchetas onde a gente vai pendulando aquilo que precisa ser pendulado. Nós temos um roteiro da apometria que é para a gente seguir para que aquele trabalho aconteça em tudo aquilo que precisa ser acontecido. E não tem manifestação mediúnica, mas o trabalho acontece da mesma forma. Nós fazemos para pessoas, nós fazemos para grupo de pessoas, nós fazemos para trabalhos, para locais, para animais e para situações específicas. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela vai lá, ou às vezes ela tem alguma queixa, a gente trabalha igual. E uma coisa que também é legal para quem é terapeuta, que eu até trouxe para mostrar para vocês, é que nós utilizamos algumas ferramentas. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente utiliza orgonites, tá? São essas ferramentas aqui que a gente coloca tanto no ambiente, para quem não tem o orgonite, ou a mandala, quanto em cima do paciente. E cada mandala vai trabalhar uma questão. Então, por exemplo, aqui é a plataforma da Estrela Azul, que é a plataforma que sustenta o trabalho da apometria de ancoragem, que foi a apometria que eu fiz o curso. Então, tem o orgonite para trabalhar o emocional. Essa daqui é da frequência de Oxum. Então, a gente também trabalha dentro da apometria com entidades. Essa mandala aqui foi eu que canalizei quando eu estava fazendo o curso. Essa daqui também foi canalizada. Essa daqui, se eu não me engano, ela é um tubo que conecta até o centro da Terra para mandar todo tipo de miasma, de larvas astrais. Essa daqui ela também faz limpeza. Então, assim, cada mandala ela vai trabalhar uma questão, ela vai trabalhar um aspecto e ela tem uma entidade própria, tá? Outra coisa também que dá para a gente trabalhar são as mandalas que a gente ativa no chão, tá? Então a gente também utiliza a cadência de pontos para a gente ativar no ambiente. Isso daqui é mais específico para ambientes, para local, para ambiente de trabalho, para a casa da pessoa. Essa daqui é uma mandala do Exu e da Pombogira Tronada, para poder fazer limpeza no ambiente, tá? Então a gente pode. Aí, por exemplo, se eu estou fazendo lá em casa, que eu atendi em casa, né? Então eu vou protegendo a minha casa, né, para não pegar nada assim que não seja dela mesma, né? E aí eu vou esparramando isso daqui e vou ativando ela, vou dando a cadência e vou ativando e vou fazendo a limpeza. Então, assim, é um trabalho lindo, gente. É um trabalho muito bom e como a gente ficou muito tempo sem poder aproveitar essa ferramenta, né, a gente só pôde acessar ela com o professor Lacerda. Essa daqui é dos Kumaras. Trabalha também com questão de caboclo, de índio, limpeza de aterramento, é bem interessante. Então, assim, a gente precisa aproveitar essa ferramenta. E além de trabalharmos questões de vidas passadas, de realidades paralelas, limpezas de questões kármicas, a gente também consegue dar saltos na nossa evolução, no nosso processo de evolução, de crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, a apometria também ela traz esse benefício, ela auxilia a gente a limpar essas coisas que às vezes a gente nem tem noção, nem tem consciência e ajuda a gente no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento e evolução espiritual, tá? Então nós temos a apometria aqui na Casa Seva, é um trabalho lindo, eu já tive a oportunidade de ser voluntário. Existem terapeutas e tem também o trabalho da Rosi de Portilho, que foi a que canalizou essa apometria que eu fiz o curso. Eu fiz o curso em 2020, acho que foi 2021 ou 22, uma coisa assim, foi na época da pandemia eu consegui fazer.
Eu me sinto muito agraciado de poder ter feito esse curso, de ter me ajudado tanto naquela época e me ajuda também até hoje, e também ter recordado, porque muitos apômetras, eu acho que todos os apômetras que hoje são apômetras e fazem esse trabalho, estavam lá em Atlântida e trabalhavam com essa ferramenta lá em Atlântida, tá? A própria espiritualidade vai pegando essas pessoas que têm afinidade com essa ferramenta e trabalharam com elas no passado para poder fazer esse trabalho de novo agora, tá certo? Então eu quis trazer para vocês essa explanação, trazer para vocês trazer um pouco dessa sensação que eu tenho, gente. É muita alegria, é muito carinho, é muita gratidão, e eu desejo que vocês sintam um pouquinho desses sentimentos que eu tenho sobre essa ferramenta, sobre as entidades que trabalham com essa ferramenta, que vocês possam sentir um pouquinho disso, que essa ferramenta ela é maravilhosa, tá certo? Agradeço a presença de todos, agradeço a todos que nos assistem em casa e desejo a todos uma boa noite. Mais uma, obrigada.